Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, os irmãos que estão ligados em oração, que estão intercedendo pelas vidas, que o Senhor possa mover neste momento, Pai, sobre cada alma, cada vida, Pai, que se encontra no leito da enfermidade, que está cometida, Pai, desta infecção, deste mal, que todo mal que está neste corpo, que em nome de Jesus agora nós te pedimos, ó Deus, pela tua misericórdia, que livre essas almas, Pai, desta enfermidade, que haja cura em nome de Jesus agora, que Jesus Cristo te cure, que Jesus Cristo te liberte neste momento de toda a opressão, que o Senhor traga um renovo sobre a sua alma, que o Senhor traga uma sustentação dentro da sua alma, em nome de Jesus, que renove o seu físico. Ah, Senhor, Tu és o Deus que nos dá direção. Tu és o Deus, Pai, que faz nós refletirmos, ó Deus amado, na Tua presença e faz nós caminharmos por este caminho de perseverança em nome de Jesus. Amém? Caminho de perseverança, meus irmãos, caminho de perseverança. Olha, nós temos que entender, se nós andarmos pela nossa natureza humana, nós não temos força, nós não temos ânimo e nós não temos exatamente esse revestimento para lutar contra as hostes espirituais do mal. Porque o inimigo, ele usa a mente das pessoas. O inimigo trabalha na mente. O inimigo trabalha em todo momento, ele não para. Nós já temos este fruto distorcido dentro de nós por causa do pecado e alterou toda a nossa forma de viver. Porque o pecado, ele trouxe o medo dentro do homem. Ele trouxe o medo. Então, o medo. Um dos maiores problemas do homem é o medo. Então nós temos que vencer o medo. Temos que vencer. E o medo, ele está ligado a muitas inquietações da nossa vida, as ansiedades, as ociosidades, o medo com as preocupações da vida, o medo de ser enganado, o medo de ser traído, o medo de ficar doente, o medo de morrer, o medo. Precisamos sim, meus irmãos, ter temor, mas se o nosso coração não nos condena, então um dos maiores problemas é quando o coração do homem condena ele. O apóstolo João, ele diz lá em João 3, amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus. 1 João 3. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos. Meus irmãos, nós precisamos buscar em Deus para tirar todo o nosso medo. Nós precisamos tirar todo o nosso medo de dentro de nós. Porque o medo, meus irmãos, ele não deixa nós sermos aperfeiçoados no amor. E nós temos que ser aperfeiçoados no amor, meus irmãos. Amém? Então, nós vemos que aonde entrou o medo? O medo entrou exatamente por causa do pecado, da desobediência. Nós vemos que quando o Senhor procurava por Adão, a palavra de Deus diz que Adão teve medo e se escondeu. O medo faz a gente se esconder de tantas coisas, meus irmãos. O medo faz a gente se esconder, como uma criança quando faz alguma coisa errada ou faz alguma, ela esconde aquele ato, né? Por medo ela esconde. Muitos de nós às vezes ficamos escondendo as coisas de Deus, ficamos escondendo as coisas das pessoas. Quantas vezes estamos fazendo coisas erradas e precisamos levar tudo à luz, meus irmãos. Precisamos levar à luz. Às vezes você pega aí, né? Casais aí, o marido tá vendo pornografia. Olha aí Deus falando, hein? Tá vendo pornografia escondido, né? Fica vendo pornografia escondido. E eu vou falar uma coisa, meu irmão. Quem realmente tá olhando pornografia e vendo todas aquelas coisas e desejando, está em prostituição, está em adultério. O fato é que você não precisa consumar o físico para cometer adultério. Jesus, ele foi claro. Se um homem olhar para uma intenção, para uma mulher, desejando-a, ele já cometeu adultério. Então nós vemos que aonde começa o mal? No coração, é aí. Se eu pensei mal de alguém, eu já pequei. Porque o que me liga a Deus é o coração. Deus, ele é muito claro quando ele fala para Samuel, quando Samuel estava procurando ali ungir os filhos de Jessé, e Deus diz para Samuel que ele não olhava a aparência dos homens. Porque os homens olham a aparência, mas Deus, ele sonda os corações. O seu coração é sondado, é lá dentro do seu coração, meu irmão.
Quer dizer, quando nós temos confiança diante de Deus, meu irmão, amado, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos. Amém? Então eu quero que você entenda uma coisa. Quando você tem um coração puro, quando você realmente tem bondade, tem amor, e quando o teu coração não te condena, você tem essa confiança em Deus. Aleluia. Porque nós temos que entrar na sala do trono com essa confiança que nós temos um coração puro, um coração sem dolo, um coração que não nos acusa, meus irmãos. Porque muitas pessoas vão orar, e por que as suas orações não têm os seus efeitos, meus irmãos? Porque elas não estão entendendo que muitos atos da sua vida ainda estão condenados. Condenados, meus irmãos. A prostituição, o desejo, a maledicência, falar mal do outro. Então, condena, meus irmãos. Então, nós precisamos purificar o nosso coração para que não sejamos condenados. Nós vamos e precisamos aprender a andar com Deus, meus irmãos. Andar com Deus é andar com o coração puro, andar com o coração reto. Nós vemos que Adão, ele tentou ali realmente esconder a sua nudez. Adão tentou esconder a sua nudez, para esconder a sua vergonha, mas não adiantou. Diante de Deus, meus irmãos, tudo está exposto. Não adianta a gente tentar se esconder, está tudo exposto diante de Deus. A nossa vida está toda exposta diante de Deus, não adianta a gente se esconder. Adão fez ali umas vestes de folha. Muitos de nós estamos tentando se esconder atrás da religião, do gospel, do louvor, estamos tentando se esconder dentro da igreja, mas o nosso coração ainda está contaminado. O nosso coração está contaminado com tanta coisa má, meus irmãos, está contaminado. Mas a palavra de Deus no livro de João diz que Deus é maior que o nosso coração. Nós podemos estar no pecado, mas não podemos realmente continuar vivendo com isso. Nós precisamos tirar o pecado, precisamos tirar isso que nos condena dentro do nosso coração. Às vezes eu pego irmãos falando, pastor, eu não consigo tirar a pornografia da minha vida, eu não consigo tirar essa prostituição da minha vida. Então, meus irmãos, você continua morto ainda, você continua morto espiritual, porque o salário do pecado é a morte. E eu digo, tem atos que nós fazemos na nossa vida, meus irmãos, que se nós não nos arrependermos, se nós não saímos, a maledicência, os maus-dizentes não herdarão o reino dos céus. Quer dizer, eu estou matando as pessoas de falarem mal da vida delas. Eu preciso tirar isso da minha vida, eu não posso continuar, eu preciso tirar. Meus irmãos, eu preciso tirar. Eu não posso mais deixar exatamente essas coisas dominarem o meu ser, a minha vida. Eu preciso tirar esse pecado da minha língua, eu preciso tirar esse pecado do meu sentimento. Eu preciso tirar, e você precisa tirar. Você não pode mais, meus irmãos, andar, porque se você pegar realmente as pessoas, elas sabem que estão fazendo coisa errada, mas elas deixam de lado, elas se escondem. Você não pode mais deixar o pecado escondido dentro de você, não, meu irmão. Você não pode deixar mais o pecado, você tem que arrancar o pecado fora. O pecado não pode ter mais domínio sobre a tua vida. As pessoas estão doentes, as pessoas estão enfermas, as pessoas estão num ato de religiosidade, se escondendo atrás de uma religião. Mas não adianta, meus irmãos, não adianta a gente colocar as folhas como Adão colocou, mas ele estava ainda com medo. E o pior, que o medo faz a gente se justificar de tudo, você já viu? Então, a primeira coisa que Adão foi fazer foi justificar o seu erro, o seu pecado. E o que mais acontece isso, meus irmãos, a gente quer esconder os nossos medos, os nossos erros, colocando a culpa nos outros. A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu esposo, a culpa é do meu filho, a culpa é do meu chefe, a culpa é do meu pastor, a culpa é dos irmãos da igreja. Todo mundo é culpado, menos você. Então, é assim, todo mundo é culpado. Você pega uma pessoa, ela põe culpa em tudo. Tudo, todo mundo, toda hora é um culpado. Todo mundo é um culpado. Você pega, por que você saiu do emprego? Não dá, aquele emprego lá não serve pra mim. Por que você saiu do outro emprego? Porque lá não tinha isso. Por que você saiu de casa? Porque a minha mãe... Meus irmãos, é muita desculpa do pecado. Nós temos que ter um coração regenerado. Se o nosso coração condena, meu irmão, nós precisamos entender que muita coisa da nossa vida está bloqueada no mundo espiritual. As pessoas não entendem isso. O mundo espiritual, até trouxe essa palavra, Deus não vai abençoar o caminho errado, Deus não vai abençoar o pecado, não vai abençoar o pecado. Mas
o Senhor abençoa aqueles que têm um coração reto, amém? Eu digo que pela misericórdia de Deus, Deus livra muitas almas ainda até da morte, pela misericórdia de Deus, que Deus é misericordioso. Eu digo, Deus me deu um livramento. Deus pode ter dado um livramento, para você realmente achar o caminho da salvação ainda. Mas Deus me livrou, Deus me fez isso. Olha, o fato de Deus ter livrado, fechado a sepultura, feito a gente ressuscitar, não dá o direito de nós continuarmos no pecado. Não dá o direito de nós continuarmos arrogantes. Não dá o direito de nós ficarmos ainda no caminho errado. Mas é o tempo que o Senhor diz para nós, filho, eu estou guardando a tua vida para que você se arrependa e se transforme, meu irmão. Não é para a gente ficar contando vantagem. Deus fez isso. Deus, nós temos que glorificar o Senhor em tudo que Ele faz para as nossas vidas. Mas isso não nos dá o direito de nós recebermos uma certidão de Deus de falar, filho, olha, salvei a tua vida, faz o que você quer daqui para frente. Não, esse é o tempo da regeneração. Deus realmente quer transformar. Então nós precisamos obedecer a Deus, precisamos obedecer os mandamentos de Deus, aleluia, porque o Senhor está nos enchendo da sua presença, Deus está nos enchendo do seu poder, da sua glória, glória a Deus. Nós vemos que não adianta a gente se esconder, meus irmãos. A justificativa não justifica ninguém, meu irmão. Quem nos justifica exatamente é o próprio Deus, amém? Então, se nós temos um coração reto, se o nosso coração não nos condena, porque o problema maior nosso é essa soberba e nós precisamos tirar. Eu digo, quer ter uma vida abençoada com Deus? Anda na presença dEle, guarda os seus mandamentos, purifica o teu coração. Meu irmão, é automático a bênção de Deus sobre as vidas daqueles que buscam o Senhor com o coração puro, com o coração sincero, quando o seu coração não te condena. Nós podemos até deslizar em alguma situação, mas vamos à sala do trono, amém? Nós temos um advogado na presença de Deus. Se nós confessarmos os nossos pecados, se arrependermos, Ele é fiel para nos perdoar. Se o nosso coração está nos condenando, nós temos um maior que o nosso coração, como diz o apóstolo João. Deus é maior que o nosso coração, mas nós precisamos se render à presença de Deus e falar, Senhor, meu coração está doente, meu coração carece da tua presença, aleluia, meu coração precisa ser fortificado exatamente por esta unção do amor, meu Pai, esta unção da confiança. Nós precisamos buscar o Senhor com esse entendimento, com esse discernimento. É para isso que o Senhor veio, para nos resgatar de toda pobreza espiritual. Meus irmãos, nós precisamos ter entendimento, a diferença entre ser um ouvinte e ser um praticante da palavra de Deus, meus irmãos. Nós podemos ouvir, porque é pelo ouvir que vem a fé, amém? Nós precisamos ouvir e dar crédito e ser praticante da palavra de Deus, amém? Porque não adianta nós estarmos no templo, na igreja. Nós temos que ser o templo do Espírito Santo, amém? Então, há uma diferença entre você ir no templo, ir na igreja e ser o templo do Espírito Santo. Adão, ele tentou botar umas folhas para esconder o seu medo, a sua nudez, a sua vergonha. Muitas vezes estamos tentando ir na igreja tampar os nossos erros, meus irmãos. Mas Deus, Ele diz para nós, amém? Para nós sermos revestidos do Espírito Santo, exatamente. É só através do Espírito Santo e da palavra de Deus que nós vamos ser regenerados. O Senhor nos enche da sua presença, o Senhor nos enche do seu poder, o Senhor nos enche da sua glória, o Senhor nos enche da sua unção, mas precisamos ser renovados pela palavra, pelo poder, pela glória de Deus. Amém? Renovados em todo momento. Então, nós somos resgatados, meu irmão, de uma maneira vã de viver para sermos cheios da presença de Deus. Olha, quer ter uma vida abençoada? Limpa o teu coração. Nós vemos que Davi, depois do pecado de Betseba, nós vemos que o rei Davi tentou se justificar de todas as maneiras. Mas quando ele foi repreendido pelo profeta Natã, nós vemos que aquele homem realmente, ele se humilha na presença de Deus. E ele pede para Deus um coração puro, um espírito reto. Amém? Então nós precisamos realmente, podemos estar como o rei Davi, na soberba de ser rei, de ter o poder, de dar ordem, mas
espiritualmente, Davi estava morto. Deus é tremendo, que ele move exatamente no homem, no profeta, que vai até Davi, repreende Davi, para mostrar o seu pecado, o tamanho do seu pecado, e Davi se arrepende. E Deus quantas vezes move em nós, para nós sairmos de todo medo, de todo pecado, de toda situação. Meus irmãos, nós temos que ter um coração puro. O coração não pode condenar a nossa vida, meus irmãos, em nada. Nós temos que andar com o coração, com inteireza, certeza de fé, meus irmãos. Um coração com inteireza de fé. Podemos fazer alguma coisa errada, mas não podemos continuar no erro, meu irmão. Temos que nos arrepender. Às vezes alteramos, falamos mal, criticamos, ofendemos, mas nós temos que entrar na presença de Deus, pedir perdão exatamente. Nós temos que pedir perdão àqueles que nós ofendemos. Nós temos realmente que regenerar o nosso ser, para tirar toda a condenação, porque não adianta nós cometermos o pecado e depois tentar colocar folhas para tampar o erro do nosso pecado. Meus irmãos, maltratamos tantas pessoas e depois vamos colocar folhas. Falamos mal das pessoas e depois colocamos folha. Meu irmão, Deus ele não quer realmente os atos religiosos. Deus quer um coração puro. Deus te chamou exatamente para que você tenha um coração puro, um coração cheio da presença dele, aleluia, e foi para isso que Deus te chamou, amém? Para ser renovado, para ter exatamente o revestimento de Deus, a unção de Deus sobre a tua vida, amém? Louvado e engrandecido seja o Deus da nossa vida, nesta manhã, que nos chamou exatamente de uma maneira vã de viver, para nos fazer feitos filhos de Deus, cheio da unção, o Deus que te assiste, o Deus que te visita, o Deus que te renova pelo seu Espírito, glória a Deus, e tira de dentro do seu coração exatamente todo esse sentimento de culpa. Deus não quer que você ande mais com sentimento de culpa, como diz Romano 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mas vivem em espírito e em verdade. Meu irmão, Deus nos quer em espírito, Deus quer que a gente viva em todo o tempo real, verdadeiro. Deus quer que a gente tire exatamente tudo aquilo que a gente tem escondido. Deus, você sabe que você não pode esconder de Deus, mas você tem escondido das pessoas. Muitas vezes a mentira nos esconde. A mentira nos esconde. Muitas vezes queremos mostrar o que não somos. Meus irmãos, é tempo de regeneração, é tempo de se chegar a Deus, é tempo de se chegar ao poder de Deus, é tempo de se chegar à glória de Deus, é tempo exatamente de estar cheio desta unção, do poder e da glória do nosso Deus. O Senhor diz, amém? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Tremendo, né, meus irmãos? Deus está falando que nós somos bem-aventurados. Se o nosso coração não nos condena, meu irmão, temos confiança em Deus, somos bem-aventurados. Meu irmão, você não pode andar mais com este dolo, desta culpa. Temos que tirar toda a culpa, não podemos. Se realmente há alguma coisa que você fez mal, vai, confessa a Deus. Se você tem como pedir perdão para a pessoa, vai lá e pede perdão, meu irmão, mas tira o dolo do teu coração. Deus, ele veio para nos tirar exatamente da condenação, da escravidão. Nós não podemos ser escravo do medo. Você não pode mais ser escravo do pecado, do medo. Nós não podemos deixar mais o pecado nos dominar, não podemos. O pecado não terá mais domínio sobre vós. O pecado, não, nós vamos andar na obediência. A minha vida está na luz, não vou deixar nada da minha vida no escuro. Porque as pessoas deixam a sua vida no escuro. A vida da prostituição está ali, está escondida. Está escondida, meu irmão. A língua que fala mal também está escondida. Parece que mostramos para os outros que somos, ai, Deus abençoe, guarde. Mas quando saímos, a nossa língua vai trabalhar falando mal dos outros, defamando. Meus irmãos, precisamos vigiar em todo o tempo, A nossa oração tem que subir, porque quando você ora a Deus, realmente, e nada te condena, meu irmão,
a tua oração realmente ela é atendida por Deus. Por isso que eu digo que muitas pessoas estão com seus caminhos bloqueados, impedidos, porque tem que tirar as coisas que estão escondidas através do medo. Nós não podemos viver mais escondido, meu irmão. Nós temos que trazer toda a nossa vida para a luz. Temos que trazer toda a vida para a luz. Aleluia! O Senhor veio para nos encher. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. O Senhor veio para perdoar todos os nossos pecados. Mas nós temos que trazer todos os pecados para a luz. Falar, Senhor, olha, eu fazia isso, eu não quero fazer mais, me perdoa. Senhor, eu fazia isso. Pega tudo isso, pega a sua área, pega cada área da sua vida, meu irmão, e faz exatamente, vasculha aí para ver se não tem pecado escondido dentro da sua vida. Põe todo o pecado para fora. O templo do Espírito Santo tem que estar adornado. O templo do Espírito Santo tem que estar exatamente limpo. Você é o templo do Espírito Santo, glória a Deus. Quando esse templo, meu irmão, está cheio da presença do Espírito Santo, e quando você ora, quando você clama, a tua oração sobe para Deus, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor, meu Deus e meu Pai, que nesta manhã o Senhor venha mover sobre cada vida, mover, Senhor, sobre cada irmão, cada irmã, libertar eles de todas as prisões, de toda opressão do mal, destruir toda a obra do maligno. Senhor, visita aqueles que estão enfermos, levanta eles desse leito da enfermidade, quebra toda a opressão do mal, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Fica com essa palavra de hoje, amém. Deus te quer com um coração puro, um coração que não te condene, amém, porque se o nosso coração está puro na presença de Deus, nós temos essa confiança que Deus está conosco em todos os momentos. O Senhor, Ele nos ajuda, o Senhor nos cura, o Senhor nos livra, o Senhor abre os caminhos que estão impedidos, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ficando por aqui, estaremos aqui amanhã, se o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Amém.